Bom dia, galera. Vamos lá. Mais uma vez estamos aqui, eu, professor Leônidas de Lira. Vamos dar continuidade ao nosso assunto trabalhado sobre produção de texto, carta argumentativa. Só que diferente, eu vou trabalhar com vocês comparando a carta argumentativa por adotar um critério de argumentação, tá? Comparando com a redação argumentativa dissertativa. É uma redação do Enem? É sim. Por quê? Porque nós temos que ter essa habilidade de trabalhar com argumentação, com referenciação, citação, utilizar dados estatísticos, argumentar e convencer o leitor, enfim. Por isso, nós vamos comparar esses dois gêneros textuais. Beleza? Depois nós vamos adentrar com mais detalhes sobre a produção de texto da redação argumentativa e dissertativa, exclusivamente para o Enem, certo? Vamos lá. Olha só, vamos começar a trabalhar pela primeira característica da redação, através da introdução. Eu trouxe para vocês aqui dois modelos de texto, tá? Uma é do Enem 2019, da aluna Ana Clara Rocha, Socha. Acredito que ela não seja mais aluna, né? Acredito que ela seja aluna agora de uma faculdade, uma universidade, etc. A estudante Ana Clara tinha 21 anos, é de Brasília e tem o sonho de ser médica. Ela fez o Enem pela quarta vez, até conseguir a nota 1000 na redação. Desistiu? Não. E vocês vão desistir? Também não. Né? Vamos ler o que diz a redação dela. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e a concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Vamos aos detalhes? Deixei aí, ó, pintadinho de verde aí, acesso à cultura como direito de todos os cidadãos. Por quê? Porque vai ter um elemento coesivo que vai retomar esse trecho, essa ideia. Olha só, esse elemento que retoma é o pronome demonstrativo dessa. Né? Vamos ver se faz sentido? O acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, né? Percebe-se que, na atualidade, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa o quê? O cumprimento desse direito aos cidadãos, certo? Continuando, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso o quê? Esse cumprimento, né? Não há o cumprimento, né? Acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. Prestem atenção na tese desta candidata. É a concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Perceba que a tese dela, nós vamos ver novamente de uma outra maneira lá na conclusão. Esse texto é a introdução de uma redação voltada para o Exame Nacional do Ensino Médio. Beleza. E outros vestibulares pode cobrar desse mesmo critério? Pode, tá? É que nem o IEL. Lá em 2002, já há um tempo, né, cobrou a carta argumentativa, tá? Olha o que o aluno colocou. Londrina, 10 de setembro de 2002, prezado editor. Opa, peraí, ele mandou uma carta exclusiva direcionada para alguém, para uma pessoa, né? E essa pessoa era o editor de um jornal. O senhor e eu podemos afirmar com segurança que a violência em Londrina atingiu proporções caóticas. Para chegar a tal conclusão, não é necessário recorrer a estatísticas. Basta sairmos às ruas a pé ou de carro num dia de sorte para constatarmos pessoalmente a gravidade da situação, mas não acredito que esse quadro seja irremediável. Se as nossas autoridades seguirem alguns exemplos nacionais e internacionais, tenho a certeza de que poderemos ter mais tranquilidade na terceira cidade mais importante do sul do país. Percebam que ele trata na carta diretamente a pessoalidade, ou seja, ele trata como primeira pessoa. É diferente do texto argumentativo na redação, que não há traços de pessoalidade, é totalmente impessoal. Ou seja,
Uma das características fundamentais da carta argumentativa é ser pessoal. Tá? É tratar a pessoalidade com o seu vocativo, com a pessoa com qual você vai direcionar a sua carta. Pode vir as características de primeira pessoa tranquilamente, sem problema nenhum. Aí na redação do Enem, não, aí é impessoal. Nós temos que aprender a trabalhar essa habilidade de pessoalidade e impessoalidade. Tá certo? Vamos lá. O desenvolvimento dessa redação. Olha só. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista. Essa ideia que ainda faz, digamos assim, ainda tem um pezinho lá na tese, tá? De modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Observe que esse 17% possivelmente ela tirou de qual fonte? Lá dos textos básicos, dos recursos que eles dão, tá? Da coletânea de texto. Nesse sentido, observa-se que a segregação social é iniciada como uma característica da sociedade brasileira. Por Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, citação por referência, uma obra literária que ela buscou. Se faz presente até os dias atuais por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer, que são proporcionados pelo cinema. Olha a ideia dela. A ideia dela é falar que poucas pessoas, ou seja, aquelas pessoas que são mais avantajosas, né, são, digamos assim, características de ter ser mais elitizada, economicamente mais poderosa. Essas pessoas elas têm mais acesso ao cinema, até mesmo porque o cinema está centrado onde? Na periferia? Não, mais nos centros urbanos, certo? Esse é o desenvolvimento da nossa redação do Enem. Vamos lá para a carta argumentativa? Um bom modelo de ação a ser considerada é o adotado em Vigário Geral, no Rio de Janeiro. Ela vai adotar um exemplo para argumentar, para dar base, né, ao texto dela, onde foi criado no início de 1993 o Grupo Cultural Afro-Reggae. A iniciativa cujos principais alvos são o tráfico de drogas e o subemprego tem beneficiado cerca de 750 jovens. Então, ele quer tirar esses jovens do ambiente de tráfico de drogas, né, do subemprego, né, através dessa ação. Qual que é a ação? Né? É uma ação de um grupo cultural Afro-Reggae para adotar essas crianças e tirar elas do caminho do tráfico e do subemprego. Além de Vigário Geral, são atendidas pelo grupo as comunidades de Cidade de Deus, Cantagalo e Parada de Lucas. Mas combater somente o narcotráfico e o problema do desemprego não basta, como nos demonstra um paradigma do exterior. Foi muito divulgado pela mídia, inclusive pelo seu jornal, a Folha de Londrina. O projeto Tolerância Zero, adotado pela Prefeitura nova-iorquina há cerca de 10 anos. Olha só como ela está buscando exemplos para embasar os argumentos dela. Ela está trazendo exemplos de outros lugares para que esses exemplos sejam seguidos por aqui. Deixei lá no rodapé uma dicasinha. Estejam preparados para o elemento surpresa. Nunca se sabe o tema da redação por antecipação. Vamos ver, deixa eu só corrigir aqui. Nunca se sabe. Nunca se sabe o tema da redação por antecipação, certo? Isso aí é óbvio, né, gente? Se soubéssemos o tema da redação, né, ficaria fácil tirar a nota 1000, né? Então, nós temos que estar preparados para esses elementos surpresa. Vamos para o desenvolvimento, já caminhando para a reta final? Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural, veja que ela sempre está utilizando elementos, tá? Que retomam as ideias anteriores, tá? Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda. É um fato limitante para que haja a democratização plena da cultura. E, portanto,
do cinema. Isso é retrato no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, segunda referenciação, segunda citação, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive. E, assim, mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade. Ou seja, essas pessoas que vivem num ambiente de miserabilidade, ou seja, um poder aquisitivo limitado, reduzido, ter acesso aos centros culturais para ela é uma realidade distante, né? Não necessariamente pela distância física, olha só, mas pela ideia de pertencimento a esse espaço, se ele pertence a esse espaço ou não, se ele vai ter acesso a esses centros culturais ou não. Coloca-se o cinema como digamos assim, parte dessa cultura que envolva todos. Vamos lá na carta argumentativa. Olha só, por meio desse plano, qual seria o plano que ele se refere, hein, gente? Lá, ó, o plano da cultura do Afro-Reg, né, que é uma iniciativa de tirar os jovens do meio do tráfico, né, e do subemprego. No meio desse plano, foi descoberto que, além de reprimir os homicídios relacionados ao narcotráfico, intenção inicial deles, né, seria mister combater outros crimes, não tão graves, mas que também tinham relação direta com a incidência de assassinatos. A diminuição do número de casos de furtos de veículos, por exemplo, teve repercussão positiva na redução de homicídios. Uma coisa ligando a outra. Furto de veículo, né? Redução de homicídio, crimes não tão graves, crimes leves, reconhecidos pela justiça como crimes leves, teria relação direta, né, ou indiretamente com crimes graves. Então, ela adota a exemplificação para ter um embasamento no argumento dela. Olha só, dessa forma, lá na redação do Enem, dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível. Ela sugere o quê? Sugere um debate, né, para, digamos assim, democratizar o acesso ao cinema. Então, ela está sugerindo esse debate, certo? Para a construção de uma sociedade mais igualitária. Ou seja, esse debate vai igualar todos os níveis, né? Desde o rico ao pobre, para ter acesso ao cinema. Então, nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia, o Ministério da Economia, destine verbas para a construção de salas de cinema. Faça o quê? O que esse ministério vai fazer? Destinar verba para essa estratégia que ela adotou, né? De baixo custo ou gratuitas, nas periferias brasileiras, por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, como intuito de quê? Para quê? Para que ela quer? Para descentralizar o acesso à arte. Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar, desde a galeria pequenininha, né, das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis. Olha só, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura do cinema, né, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Lembra que eu falo sempre para vocês, depois que você desenvolver sua tese, preste atenção que você precisa mencionar lá, tá? Na sua conclusão, para desmistificar, para que o leitor ele relembre essa tese, beleza? Conclusão na carta argumentativa. Convenhamos, quem? Eu, o produtor da carta, o leitor, a pessoa ao qual foi destinada essa carta, né? Convenhamos, senhor editor, faltam vontade e ações políticas, né? Já não é tempo de as nossas autoridades se espelharem em bons modelos. As iniciativas, né? O quê? As iniciativas mencionadas foram somente duas de várias outras em nosso e em outros países que poderiam sanar, ou pelo menos mitigar o problema da violência em Londrina, que tem assustado a todos. Espero que o senhor publique esta carta como forma de exteriorizar o protesto e as propostas deste leitor, que, como todos os londrinenses, deseja viver tranquilamente em nossa cidade. Tá? Atenciosamente ao fechamento da carta, né? Esse M pode ser M de Maria, de Marcos, né?
Enfim, poderia colocar o nome dele por completo? Poderia tranquilamente, tá? Então, é essa a diferença um texto argumentativo dissertativo voltado para um exame, tá? E essa é a outra diferença de um texto argumentativo também com característica, diga-se de passagem, para algumas universidades ou faculdades que vierem a cobrar da carta argumentativa, tá? São detalhes, são características que nós temos que ter em mente. Agora, é a questão da identificação. Se não pedir para se identificar, não tem problema, você não vai se identificar. Beleza? Então tá, trabalhamos aí a redação argumentativa dissertativa e a carta argumentativa dissertativa. Beleza? Presta atenção. Sexta-feira eu estarei passando para vocês a nossa primeira atividade avaliativa de produção de texto, que vai ser no molde de uma carta argumentativa. Eu vou tentar passar para vocês de maneira que você venha a digitar essa carta, sem precisar escrever, manuscrito, tá? Digitar. Vou bolar um formulário no formuláriozinho e deixar essa provinha lá para vocês digitarem e mandar para mim. Certo? Beleza? Pessoal, olha só. Obrigado mais uma vez. A dica que dou para fazer uma boa redação é ler e praticar pelo menos uma redação por semana. Tem gente que está praticando duas, tá? Quero lembrar para vocês que tem gente que está me procurando pelo privado aí e pedindo orientação, pedindo para que eu passe temas de redação para ajudar, aproveitando a oportunidade que o Enem vai ser o ano que vem, tá? Deixei a pequenininha lá, né? Já estou me preparando para o Enem. Olha o tamanho dela, tadinha, sentada em um volume de livros, tá? Beleza? Outra coisa, deixar para vocês aí um desafio visual, tá? Tem esses objetos aqui em cima. Quem não conhece, tá? Esse desafio, por favor. O desafio visual é encontrar as figuras indicadas acima do desenho. Seja esperto e pratique o golpe de vista e a percepção, além de praticar sua memória fotográfica, tá? Boa sorte. Se encontrar, deixe seu comentário aqui no vídeo para nós, tá joia? Pessoal, então fica certo assim. Hoje, quarta-feira, tá? Vocês vão ficar com esse vídeo para assistirem. Vai ser a nossa missão, tá? E sexta-feira, a atividade, beleza? Obrigado, galera.